Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Brooks, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Estou aqui novamente com meus queridos Rafael Zimichuti e João Vitor Santiago. Eu sou o Diogo Oliveira, então antes de continuar o episódio, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque hoje a gente vai começar falando sobre cancelamento, já que está meio em alta, mas para falar a verdade, eu acho que nunca está em baixa. Sempre vai ter alguém sendo cancelado aí desde que a internet nasceu. Mas, bom, a gente está gravando esse episódio porque recentemente o que está bombando de cancelamento é o Rafael Montes, mas é aquilo lá. Fez sucesso, é cancelado, então é uma régua que a gente pode usar para medir. Eu li, vou ser bem sincero, eu li só Dias Prefeitos, mas é justamente o que está sendo cancelado. E eu não entendi o porquê que o pessoal está cancelando. Eu já tinha até comentado com o Santiago outra vez que assim, as pessoas estão reclamando que um thriller policial tem morte, tem perseguição e violência. Então fica meio difícil, assim. Não sei se as pessoas sabem ler sinopses para começo de conversa. Na verdade, deve ser leitor de Barbie e quer se aventurar. E olha que Rafael Montes ele ainda pega leve, né? Ele não é o autor tão caótico assim. Ele até razoavelmente bem simplista e bonzinho com os seus personagens. Modéstia à parte. Se fosse o meu, acho que talvez eu já teria nascido cancelado. Eu sou da geração Rambo, né? Não tem como. A gente gosta de tocar o caos. Né? Não é? Estamos aqui nesse podcast caótico. O Santiago também, quem lê o livro dele, vai ser que é totalmente paz e amor, exceto nos personagens que ele coloca no livro. Assim, eu nunca li o Rafael Montes. Eu tenho até alguns livros dele no meu Kindle, mas eu não li. Eu vi o Boa Noite, Verônica. Sim, pelo menos dali do Boa Noite, Verônica, não vi nada demais. Pelo contrário, até uma denúncia mesmo de que o cara... Porque, assim, para mim mostra que a sociedade se cega, assim, vê o cara sendo um cara constantemente violento e a pessoa fica surpresa que ele é violento com a esposa dele. Assim, a violência matou. Eu acho que, assim, cara, são expectativas do gênero. Você tem que saber que quando você lê certos gêneros, você vai ver certos tipos de narrativa, não adianta. Eu acho que a verdade do escritor é justamente isso, escrever, ainda mais escritor de terror, escrever sobre aquilo que incomoda, porque aquilo que não é o comum que incomoda, que realmente vai assustar. Se for para escrever sobre o que acontece na realidade, vai ler o jornal. Por que ninguém cancela o jornal que tem muito mais coisa do que às vezes tem uma hora? É que na verdade o que as pessoas querem é chamar atenção, né? E não tem como você chamar atenção por algo que não está em voga. Acho que essa é a primeira regra, né? E a gente viu isso muito nítido aí com o caso do Léo Lins, que obviamente que naquele caso específico era crime o que ele cometeu. Então, aí eu acho sim que tem que ter realmente uma pauta quando parte do o limite, ele ultrapassa e vira crime. Aí beleza, aí eu concordo, tem que realmente botar um freio, mas eu acho que a arte não tem que ter limites, né? Ela pode falar, ainda mais Bom Dia Verônica, por exemplo, nós estamos falando de uma autora que é mulher, que é a Ilana Casoy, e o outro que é o Rafael Montes, que é homossexual, assumido, tem um marido, daí por diante. Então, assim, eles têm propriedade para falar de uma mulher que se sente ameaçada, que se sente invadida, né? E a arte, ela pode e deve, na verdade, denunciar certos tipos de situações, né? Então, obviamente que a gente está falando que quando parte da premissa que você, que nem do Léo Lins, que a gente pode usar esse exemplo clássico de que ele ultrapassa o limite do humor para literalmente cometer um crime, aí a gente tem que realmente colocar um freio, não pode ser tratado dessa forma. Mas quando você trata de uma denúncia, de uma história que se passa com um determinado personagem que é fictício, sabe? Então, quer dizer, a gente vai ter que criar um novo gênero que não é nem homem, nem mulher, nem gay, nem híbrido, e criar algo completamente novo para poder falar de... E você até falou assim, a autora ser mulher e o Rafael ser homossexual, mas eu até estava conversando isso numa live com o Diogo, a respeito do autor do Rambo.
O cara, ele é professor de literatura, assim. Eu acho que você, com pesquisa e escrevendo com respeito, qualquer escritor pode escrever de qualquer coisa. Só Óbvio. que você tem o ônus de ir pesquisar, ver o que é, ver o que não é. E também você tem certos arcos de personagens. Por exemplo, no Los Angeles Cidade Proibida, o Buzz White, que é o Russell Crowe, perdão, ele é um cara que a mãe dele sofreu abuso, ele sofreu abuso, inclusive no livro é bem pior, que ele chega até, o pai bate nele, deixa ele preso e ele fica alucinando, porque a mãe morreu, o pai fugiu, e ele agride homens que batem mulheres. Só que ele, no final, quando ele sabe que a Lynn Bracken o trai, ele agride a mulher. Mostra, assim, acaba por sendo um círculo, como quem diz, ele é o monstro que ele mesmo estava caçando, quer dizer, ele tem que se olhar no espelho ali. Ele se torna, ele dentro dele sempre teve aquela coisa que odiava ele. Isso acaba sendo uma construção de personagem, de certa forma, que acaba dando uma tridimensionalidade para ele, que eu acho que o tira dos demais, de uma certa forma. É que o problema é que o pessoal fala, quando vem a tropa do cancelamento aí, eles gostam de ressaltar esse tipo de conduta, que eles falam que é o lugar de fala. Entende? Só que no Bom Dia Verônica e o Dias Perfeitos, como é o assunto do momento, ele tem lugar de fala. É isso que eu acho que é interessante a gente tratar, porque a Ilana Casoy, ela é uma mulher, então ela está retratando uma realidade de uma mulher, entende? Então, se o Rafael Montes, ele pode falar, escrever, retratando um homossexual, por exemplo, ele tem lugar de fala, ele tem lugar, ele tem propriedade. Eu, assim, um tempo atrás eu tive esse mesmo questionamento, porque eu falei que o racismo, ele só seria curado no Brasil com estudo, sabe? Se as pessoas estudassem sobre o assunto, se as pessoas estudassem academicamente falando sobre a situação, aí vieram algumas pessoas e falaram que eu não tinha lugar de fala porque eu não era negro para poder falar sobre os negros, mas isso não tem nada a ver, é uma questão cultural. Tudo mais. Eu fui num evento com o Rafael, e a gente foi numa mesa de debate, houve o tema racismo, o Rafael estava lá, falou a história do pai dele, do avô dele, que tinha toda uma história envolvendo tudo, postou nas redes sociais uma foto dele no palco, aí vem alguém nos comentários e fala assim, como assim? Você não é negro para poder falar disso? A pessoa não estava lá, a pessoa não viu o que foi dito, foi convidada, é uma coisa que é importante, era um evento em comemoração a esse debate mesmo sobre os negros na literatura, né? Foi convidado diversas personalidades, entre vereadores, daí por diante, para poder participar, e a pessoa simplesmente criticar por criticar, falou que assim, nossa, olha como que 5 pessoas debatendo sobre os negros na literatura e somente um é negro, sabe? Mas a pessoa não foi lá, a pessoa não foi no local, assim, era um evento que já estava planejado, estava divulgado há mais de um mês, ou seja, a pessoa poderia ter se programado para poder ir até o local, pedir o lugar de fala que é de direito da pessoa, que é importante a gente entender, só que assim, às vezes a pessoa não vai e critica a pessoa que vai, entende? É um negócio absurdo. Para mim, só a foto e tirou toda essa conclusão. O que me leva a questionar se essas pessoas, principalmente no BookTok, onde eu mais vi esse movimento, só não estão repetindo mais do mesmo para pegar esse hype, né, para ganhar like, para ficar nele. E eu acho que uma coisa que tem que ser dita a respeito da Ilana Casoy que é o seguinte, ela não é apenas mulher, ela é uma grande pesquisadora de serial killers, crimes violentos, ela é uma pessoa que pesquisa há mais de 20 anos, eu tenho os 2 livros dela, ela entende muito do assunto para falar, então ela entende com propriedade, porque ela entrevistou vítimas, ela pesquisa casos similares, quer dizer, não é só isso, eu acho que também você tem um lugar de pesquisa, que eu acho que não se fala muito, eu acho que você
pode fazer isso também para uma pesquisa respeitosa. Ela é uma expert no assunto. Ela está escrevendo porque ela sabe, só que ela ficcionalizou, deve ter visto muitos casos reais, assim, similares, que o que eu mais acho interessante no Bom Dia Verônica é justamente isso, que a gente fica cego para a violência do Eduardo Moscovis como policial, e a gente fica, entre aspas, surpreso que essa violência se perpetue. Quer dizer, a gente acha que é como se tivesse um botão de ligar e desligar. Sim, a gente não para entender que, às vezes, a violência da decomposição vai se perpetuar. Às vezes, como ele está num ambiente que ele pode exercer força, ele acaba exercendo força contra alguém que vai ter o respaldo da sociedade, mas ele acaba sendo um monstro, e ele não consegue nem se conter nesse ambiente, ele tem que ir para outros para dar satisfação às fantasias dele também. Porque todo cara que é um agressor, automaticamente ele é uma pessoa covarde, né? Ele nunca vai entrar numa academia de jiu-jitsu e tentar pegar os... Você, orelhudo, chega aqui. Vamos ver. Né? É uma coisa que é interessante as pessoas entenderem que quando que alguém retrata uma situação de um crime específico, existem características, né? E a Ilana Casoy, ela sabe trabalhar com muita clareza e com muita propriedade, baseado, né, em estudos acadêmicos, estudos de criminalística, estudos de personalidades. E quando ela traz isso, ela traz realmente com um fundo de alertar a sociedade. Exato. Não é apenas o crime por cometer. A gente sempre falou isso, né? Do vilão, que ele é mal por ser mal, sabe? É um vilão que não tem lógica existir, sabe? Ele é mal porque ele é mal, pronto, acabou. Não, ele é realmente ou ele pode ser doente, ou ele pode ter diversas patologias. Só que quando ela traz isso, ela traz como um alerta para as pessoas ficarem atentas, para as pessoas. E quando você critica isso, pelo menos na minha visão, tá? É porque você é conivente com isso. Você concorda que um criminoso cometa esse tipo de crime porque ninguém vai denunciar, ninguém vai retratar a verdade. Por quê? Porque existe a tropa da censura, que se você falar sobre isso, as pessoas vão te atacar, sabe? É uma coisa que é absurda na minha cabeça. Eu não consigo entender como que alguém queira criticar um autor ou autores, né? Pelo menos no Bom Dia Verônica são dois, mas o Dias Perfeitos é um autor só. Como que a pessoa consegue criticar uma pessoa que consegue retratar tão bem? E olha que eu não sou fã do Rafael Montes, tá? Não é tipo assim do meu autor, nossa, que me vislumbra. Eu li todos os livros, é um excelente escritor, merecedor de vender mais de 1 milhão de livros, diga-se de passagem que ele completou essa semana, né, vendeu 1 milhão de livros, e deve ser parabenizado por isso. É um grande autor, mas não é um dos meus autores favoritos. Mas eu tenho que defender que ele tem toda a liberdade e toda a autoridade e legalidade de retratar situações, porque o autor tem essa peculiaridade. Eu acho que as pessoas acham que assim, é só pegar, sentar, eu tenho inspiração e vou escrever. E o que eu escrevo é a Armas minha biológicas, Diogo. Armas biológicas. Armas biológicas. Quem não entendeu, assiste o vídeo do David Morrell pra você entender o da armas biológicas. Mas, enfim. Eu ouvi uma vez, peguei muito para mim, que escrever é misturar o que você estuda, o que você imagina e o que você vive, o que você sabe. E o bom escritor é aquele que sabe misturar os três para quando o leitor lê, o leitor não saber distinguir o que é revivência, o que é pesquisa e o que é imaginação. Só que as pessoas ignoram praticamente tudo isso e acham que o que está escrito ali é a visão única do autor e é o que ele defende. Ou algum tipo de fantasia doentia que o cara tem, de alguma forma, aquelas... Que pode existir, a gente não está negando essa situação. Óbvio, pode existir. Tanto que o Lolita, por muitos anos, né, o Vladimir Nabokov, ele foi criticadíssimo por ele retratar a mente doentia do Humbert Humbert, né? Mas não tinha nada a ver, ele estava retratando uma história e até belamente, porque... Ele mesmo falava que ele não gostava do marketing do livro, que não era o intuito que ele escreveu. Não era o intuito.
É muito pelo contrário, era uma coisa... Porque se ele tivesse colocado durante a relação do Humbert com a garota e ele detalhar a parte do sexo com a menina, eu concordo que ele estava realmente agindo daquela forma. Mas assim, ele foi muito sucinto, sabe? E ele copulou com ela, ponto. Segue a história. Para quem lê rápido, você nem percebe que houve relação entre os dois. Nem percebe. É uma coisa que é interessante a gente... Por quê? Porque ele estava denunciando que existem pessoas doentes que praticam sexo com menores de idade, sabe? Que tem prazer, que tem tesão nisso daí. Isso é uma coisa... No livro não é nem só o protagonista que faz isso. Tem uma hora que a menina se separa, vai para um cara que é do cinema, do teatro, que faz a mesma coisa com ela. Exato. Ela volta para ele, porque ela falou que lá ela não aguentava. A menina é provocativa também. Se você lê dentro da história, todos os personagens estão errados. Todos, né? Porque o Humbert que ele cede às tentações, a menina que provoca as tentações, aí tem uma parte que a mãe, às vezes, ela não percebe as tentações, e quando percebe, sabe, aí já é tarde demais. É uma relação de todo mundo tá errado. Só que isso é mais natural do que as pessoas imaginam. Só que se a ficção não retratar isso, não denunciar isso, quem que vai? Sim. E até porque você pode retratar um ato, não de uma forma didática, mas de forma que você cause indignação na pessoa, assim, você escrever de uma forma que você uma pessoa pode estar achando que isso é um enaltecimento, mas não. Na verdade, por exemplo, tem um livro, chama-se O Grande Deserto, do James Ellroy, do Los Angeles Cidade Proibida, que ele é o livro anterior ao Los Angeles Cidade Proibida. É um policial do departamento do xerife, ele está investigando a morte de uns homens que, a princípio, parecem que são homossexuais, na Los Angeles de 1950, para vocês entenderem o contexto. Aí ele vai investigando, o leitor vai descobrir que, na verdade, o próprio investigador ele é homossexual, só que ele não revela a orientação dele. Sim. Pela época, eu acho que não precisa nem dizer. Isso que eu ia falar. E o que acontece? Ele, no final, no 3/4, ele chega a quase a conclusão de quem é o assassino, só que some com os arquivos dele da investigação. Ele ia ser exposto pela investigação interna do departamento como homossexual, e isso ia acabar com a reputação dele. O que ele faz? Ele se mata. E o cara era um detetive, gente. Assim, o cara é nível de Sherlock Holmes. O cara ele tem uma inteligência... É o Danny Opshaw. Ele tem uma inteligência absurda. Assim, ele faz as coisas... E assim, você vê assim, que o único, milhões de aspas aqui, pecado dele foi ser homossexual. Quer dizer, o que fizeram com ele é errado. E eu acho que assim, você pode... ver isso, você pode tirar essa conclusão sem que o Gil precise apontar para você. Tá vendo? Isso daqui está errado. Você não pode fazer, não. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que justamente você tirar essa conclusão, você ver um ambiente com uma coisa errada, você chegar à conclusão de que isso está errado, é a sua capacidade de julgamento. Você não precisa, eu acho que como um ser humano maduro, que alguém lhe diga que está... Não sei que a obra te aponte que está certo ou está errado. Você precisa, justamente, até se você fizer coisa, você se indigna, tipo, final do Vale Tudo, o original, que o Marco Aurélio é uma banana, não sei o quê. Isso indignou muita gente. Ele saiu livre, mas indignou muita gente. Ou seja, eu acho que assim, a gente também não pode subestimar o público. O público também não pode achar que é uma criança que tudo tem que ser dado na boca dele. Ele tem que saber fazer as próprias conclusões e ter uma avaliação crítica das obras que ele lê também. Eu gosto muito de usar isso nos meus livros, de não tratar o leitor como uma pessoa ignorante. Sim. Sabe? De mostrar que, assim, existem coisas que eu não falo, mas que deixa subentendido, porque eu creio, né, que o meu leitor, ele é inteligente o suficiente para tomar suas próprias conclusões. Eu, pelo menos, eu tenho essa perspectiva de quando eu escrevo, né? Então, por exemplo, raramente eu detalho a parte física das pessoas, porque eu quero que um oriental que esteja lendo, ele imagine aquele personagem como um oriental,
se a pessoa é afrodescendente, que ela imagine a pessoa como um afrodescendente, diferente do Gregory Evans, que ele já é muito bem trabalhado, muito explícito, que ele é um afrodescendente, que ele é uma pessoa forte, então não adianta uma pessoa obesa falar, não, Gregory Evans, não, o Gregory Evans, ele é uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã para fazer flexão de braço, sabe, de vai correr 10, 15 quilômetros, ele está sempre muito bem preparado, porque ele não usa, raramente ele usa uma arma. Então, existem certas características que é legal a gente deixar muito claro dentro da obra, mas existem coisas que você não pode tratar o leitor com danoninho, sabe? Já falar, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa disso. Não, o leitor ele também é inteligente o suficiente para poder tomar suas próprias conclusões, às vezes diversas que você, mas isso não impede que a sua ou a opinião dele estejam erradas. Mas, na verdade, as duas opiniões, elas se complementam, né, por causa das realidades que ambos vivem, né? Isso que é legal da literatura. E eu acho... Pode falar. Eu acho pelo contrário, funciona justamente se essa conclusão não for dirigida. Eu acho que até aquela regra acho que é da DreamWorks, que é não dê 4 ao seu leitor, dê 2 mais 2. Quer dizer, faz ele. Eu acho que nessas narrativas de preconceito onde funciona melhor. Você mostra a situação de diferenciação que está sendo inferiorizado, está sendo destratado, e você, para fazer o leitor se indignar, o espectador, se indignar com essa situação. Isso é a marca do bom roteiro. Sim. Exato. E eu queria ver a turminha assistindo tipo um Dirty Harry da vida. Tem um vídeo que eu ainda não vi no YouTube, mas o título é assim: Dirty Harry, a maioria silenciosa. Que, de certa forma, fez sucesso porque ele é o reflexo de o que muita gente pensa, que nem o Capitão Nascimento, que é, de certa forma, o nosso Dirty Harry. Exato. Que foi feito. E diga-se de passagem, o Capitão Nascimento, ele é terrivelmente mal escrito, né? Se a gente parar para pensar friamente falando, o próprio Wagner Moura, ele fala que ele fez tão bem aquele papel, de tanto que ele odeia a persona polícia militar, né? A persona polícia, mas ele fez tão bem um personagem muito ruim. É isso que é interessante a gente ressaltar sobre o Capitão Nascimento, porque ele não é um herói, diferente do que as pessoas imaginam, ele é o vilão da história, mas ele é um vilão tão bem interpretado, tão bem qualificado, que ele acaba deixando pro público, né, uma coisa assim maravilhosa, uma coisa de realidade, mas houve ali uma inversão de papéis, tanto que o Wagner Moura nem quer mais representar, né? Não, tinha... Ele tem que ser lembrado como Capitão Nascimento, né? Porque exato. Não é você que fez o Capitão Nascimento. Então, mas ele fez assim, ele fez tão bem o primeiro, sabe, tão bem o primeiro, assim, um personagem ruim, que ele chegou no 2, ele pisou ainda mais, ele cagou ainda mais no que é o negócio e deu ainda mais certo. Ele falou, não, então não vou mais fazer, né, deixa quieto, porque eu tô tentando estragar um personagem, e quanto mais eu tento estragar, mais fica em evidência o personagem. Tanto que eles queriam fazer o Origins, né, mas ele falou, não conte comigo. Vocês já leram o Elite da Tropa, que é o que inspirou o livro? Eu li, mas não tem muito do Capitão Nascimento no livro. Sim, mas o Capitão Nascimento é uma visão bem... Porque também, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa que para mim contribui bastante para o Capitão Nascimento funcional de ali, eu concordo, é a narração interna dele. Porque você vai entendendo a justificativa porque ele faz, por mais que você não concorde. E 2, tem um elemento de catarse, porque a gente está acostumado no cinema nacional, o protagonista ser o bando, tipo, quem matou o bonzinho, né? O bonzinho, não sei o quê. E até o próprio criminoso ser o protagonista mesmo. Aí você pega alguém que... Porque as pessoas se esquecem de um pequeno detalhe. O Nascimento é ruim. Cara, o baiano é um monstro. O baiano quer mais gente viva.
A gente Sim. não tá falando de alguém que está atravessando fora da faixa. O problema não é isso, não é que eles são extremamente cruéis. Assim, não tá certo, óbvio, você ficar querendo ver até onde vai, mas você também não pode, por isso, vamos deixar a polícia fazer o que ela quer. Não, não é por aí também, não é? Não vamos usar famoso aquela cena lá da vassoura, mas você também vê que, coitado, já vi gente, coitado do baiano. Cara, o baiano é um monstro. Isso não pode ser deixado de lado da equação. Então, mas a gente fala exatamente nesse contexto, né? Porque tanto o Padilha quanto o Moura, eles tinham uma coisa em comum, eles queriam denunciar as ilegalidades que a polícia comete, as barbaridades que a polícia faz, só que o que acontece? Eles fizeram algo tão, assim, tão absurdamente bem escrito e bem retratado que acabou virando o efeito reverso. A sociedade começou a ver o Capitão Nascimento como um herói, né? Mais ou menos como o pessoal via o Lampião, né? Que matava um monte de gente, e muita gente tem o Lampião como herói, e o cara era um assassino. É que ela falou assim, não, a gente precisa de alguém assim para resolver a vida que está acontecendo hoje. O voto pro Bolsonaro, digamos assim, porque é o cara que vai resolver, é o cara que xinga, que chuta, né? Então ele retrata uma certa parte da sociedade, mas ele não foi feito para aquilo. Originalmente falando, era uma denúncia contra, né? Então isso que é a parte brilhante da literatura, quando consegue tratar, né, os personagens, que é um personagem ruim, um personagem mau, mas ele é tão belamente interpretado que vira o inverso da coisa. E também eu acho que existe uma coisa que a gente vê nos outros policiais, a gente vê no Neto e no Matias, que é o seguinte: eles tentam fazer certo o tempo todo, seguir as regras bonitinho, e eles só se ferram, só começa a dar certo quando eles vão pro BOPE. Assim, fica meio que a realidade mostrando de uma certa forma que, olha, o capitão tá errado, tá? Mas, gente, é o que tá funcionando. Assim, para mim o filme mostra um pouco disso. Assim, eu sempre dou um exemplo. Vocês assistiram Sérpico com o Al Pacino? Sim. Você lembra aquela cena que ele tenta prender o bookmaker lá, que ninguém quer prender, ele fica furioso e ele mesmo digita o relatório da prisão? Sim. Vocês imaginam ali naquele momento, chega um capitão Nascimento e fala assim, olha, eu tenho uma força meio secreta na polícia, só que assim, a gente não prende, a gente elimina. E aí, você acha que um cara desse, tão desesperado, tão desgostoso, vocês têm alguma dúvida de que ele não é, mesmo ele sendo um cara muito, muito certinho, cara, ele poderia até não aceitar, mas ele ia ficar muito tentado. Tanto que o que é legal, que eu acho bem legal no final do Tropa de Elite, que justamente quem vira o sucessor do Nascimento é o cara que era o mais rígido, que era o Matias, que era aquele cara mais CDF. Eu vi uma vez naquela cena que ele tá na faculdade, que eles estão discutindo, o Matias não interrompe, o Matias fica assim com o dele. Ele é aquele cara muito ponderado, muito tranquilo. Apesar dele ter aquele jeito, ele é um cara muito tranquilo. Só que olha aquela história que é quando o Neto morre, o monstro vem pra cima. Tanto que no 2 ele nem hesita em matar aquele... Como é que é o nome dele? Acho que é Beirada, né? O traficante que morre na prisão no início do Tropa de Elite 2. Que é o seu Jorge. É Beirada mesmo. Acho o Beirada. Ele nem hesita em matar o Beirada. Aquilo lá, né? O bom da história, assim, até onde você mantém a sua ética e moral, se ninguém mais segue e tudo sem aquela pressão em cima de você. Eu acho que todas as críticas sociais tem, mas o que eu mais gostei justamente também foi essa. É que o cara era o mais bonzinho, cedeu. Exato. Que é muito mais fácil. É o princípio da oportunidade, né? Do que o contrário. É o princípio da oportunidade. Todo bom vilão, ele sempre foi trabalhado em cima do princípio da oportunidade. Se a gente pegar o Coringa, por exemplo, cara, aquela história, para mim, é absurdamente bem escrita, tem um dos melhores plots que eu já vi na história do cinema, mas você vê que todas as vezes que teve a oportunidade dele fazer justiça com as próprias mãos,
ele simplesmente usou do direito de aproveitar a oportunidade. E criou uma legião, né, de jokers, né? Tanto que ele não mata o anãozinho. O cara que foi bom pra ele não... O cara morrendo de medo, achando que ele ia matar, ele abre a porta, não. Você sempre foi muito bom pra mim. Ele tem aquele senso, ele ainda tem uma coisa, apesar de, por mais torcido e vilão que ele seja. Sim. Eu acho muito legal. Não sei se já leram Morte da Família, mais recente do Batman, que ele arranca o rosto e ele fica falando pro Batman: eu tenho um caderno com todos os seus segredos. Eu sei todas as deitadas secretas da Bat-família. Você ficou fraco, o Batman, então eu quero que você volte a ficar forte, ou você faz tudo que eu quero, ou eu revelo para todo mundo. E aí, aquela coisa, né? Vende as revistas, aí lá no final, o Batman pega, derrota o Coringa, tudo. E aí tem uma sacada muito legal que mostra, aí é o coisa mal por ser mal mesmo. O Bruce Wayne vai na Asilo Arkham, o Coringa tá de costas, ele começa a falar com a voz do Batman, e aí o Coringa fala assim: eu não vou me virar, porque se eu ver quem você é, perde toda a graça. E aí quando o Batman pega o caderninho tá em branco. Um puta blefe que ele fez, assim, de tudo. Não, é sensacional. Mas essa é a mágica, é sensacional mágica. Isso. Ou quando o cara blefa, e blefa assim, sem ter absolutamente nada. Cara, isso é lindo, mano. Pra mim, essa é a mágica da escrita. Eu não sei o que me chocou mais. É o fato dele falar assim: eu não vou olhar pra sua cara, porque eu quero continuar sem saber quem você é. E tá lá o Bruce Wayne de terno, todo bonitão lá no meio da prisão, e ele amarrado assim, era só virar o rosto. Ou o caderninho, porque o caderninho eu achei sensacional. Todo em branco. E perde a essência, né? Se ele vira e enxerga o Batman, ele perde a essência de quem ele era como Coringa. Isso que é o legal da história. Quando o vilão, ele tem a personalidade de não querer mudar a sua própria persona. Isso acabaria toda a graça, né? A piada já nasceria morta. Exato. Mas acho que é pontos que deixam o vilão mais apaixonante. Porque ele é convicto com o objetivo dele. Sim. Agora, o herói ele segue uma série de regras morais para manter em sociedade que não permite ele fazer essas coisas. E da mesma forma que o Batman, por exemplo, ele não mata pessoas, né? Mas falam que esse problema do Batman, por isso que eu gosto do Batman do Thomas Wayne, que aí já mata, né? Ele já corta o mal pela raiz. Mas essa moral que o Batman tem, ele mata mais pessoas indiretamente, permitindo que o Coringa viva, que outros personagens vivam, do que se ele tivesse matado uma pessoa. Mas indiretamente ele acaba matando muito mais pessoas por causa de um código de ética, né? É uma coisa que é legal esse contraste. Num país em que é permitido a cadeira elétrica, por exemplo. Exato. Tinham, antigamente, no tempo dos aztecas na internet, onde não existia memes, mas as pessoas colocavam fotos e a gente colocava a legenda. Aí tinha uma foto assim: o Batman não mata. Aí tem o rosto de um cara assim com o queixo todo quebrado, um monte de dente pra fora, assim. Aí lá, assaltante de drogaria pego pelo Batman no meio da noite. Não morreu. Matar ele não mata, mas ele judia, né? Exatamente. E uma outra coisa, que eu acho que é legal, que é o seguinte: acho que pro Coringa não interessa quem é o Batman. Ele não olha porque ele simplesmente não tem a identidade secreta dele relevante. Porque, assim, tem muita gente que diz que, na verdade, o Bruce Wayne é só uma máscara, que a pessoa real mesmo é o Batman. Tanto tem uma história na Liga da Justiça, não sei se vocês lembram, que eles viram crianças. Aí a Mulher Maravilha pergunta se você gostou de voltar a ser criança e viu assim: não sou criança desde os meus 8 anos de idade. Quer dizer, ele ali, todo mundo, assim, várias correntes dizem que ele virou o Batman ali naquele beco. O resto foi só, assim, ele se treinando, ele lapidando, mas, assim, o negócio tava ali. E, assim, uma coisa que eu gosto, assim, o Batman não mata, tudo bem, mas, cara, ele às vezes ele faz uns negócios muito inteligentes para isso não acontecer. Por exemplo, vocês lembram quando ele estava tentando retornar da queda do morcego, que ele é treinado pela Lady Shiva, que ela quer que ele mate, que ela faz os 7 mestres ninjas?
Aí ele parece que matou o cara na frente do Robin do Asa Noturna, eles ficam desesperados, porque assim, é o. Assim, o Bruce Wayne, ele é o norte moral dos dois. Aí o Asa Noturna em lágrimas, aí a Lady Shiva fala que não sei o que lá, que é só uma porta, não sei o que lá. Aí quando acaba, o cara começa a gemer ali. Ué, o que houve? Ele tá vivo? Vocês viram que eu queria que ela visse. Vamos, temos que levar esse homem para o hospital. Cara, eu acho isso de uma inteligência, assim, de... Eu gosto do herói, assim, às vezes que é bonzinho, mas assim, eu acho que pode até ter um herói bonzinho, mas ele tem que pagar um preço pelos princípios dele. Não pode sair barato. Vai ter que ser uma escolha. E às vezes eles vão ter que fazer a escolha mais difícil, seja o Superman de não matar, seja o Capitão América, às vezes de seguir os valores dele, dele ter aquela visão idealizada dos Estados Unidos. E tem uma história que eu gosto, que ele está preso, aí vem uns caras lá soltar ele e fala assim, não, eu acredito no devido processo legal, eu vou continuar aqui até o fim. Eu acho isso legal, assim, porque cria um contraste, é aquela coisa. Eu até estava vendo um vídeo de por que o Jack Reacher funciona bem, porque ele tem um set de valores e ele mantém esses valores até o fim. Ele é o cara do sorvete de baunilha e chocolate, ele não é o cara do 50 sabores de sorvete. Ele tem... Eu acho isso muito legal também. Né, mas esse é, como diria o Jacan, é o tompeiro, né? O tompeiro da história, cara. É isso que dá a mágica acontecer, de você ter a liberdade de falar assim, Thomas, o Bruce Wayne não é o Batman é Bruce Wayne, sabe? E a gente parece bobo de você falar isso, mas quando você inverte a história, sabe, no Beco ter nascido o Batman e ter morrido o Bruce Wayne, e o Bruce Wayne ser uma válvula de escape pro Batman não chegar e matar todo mundo, cara, essa é a parte mais linda, assim, que eu acho da história, né? Então eu acho isso incrível. De um capuz para ser o vigilante. O vigilante precisa de um alter ego para se Sim. enfrentar a sociedade. Ele não precisa se esconder da sociedade. O problema é quando ele se mostra para a sociedade. Exatamente. Né? Ali que é o negócio. Por isso que eu gosto muito do Guerra Civil, mas do quadrinhos. Sabe? Dessa Sim. questão do Capitão América defender o direito da liberdade dos heróis não mostrarem o rosto, sabe? Se eles não quisessem. Se eles não quiserem, né? Mas é justamente isso que o Rogers defende. Ele é a favor dos valores americanos, que um dos maiores dele. E tem uma história na Guerra Civil que eu adoro, Rafael Diogo, não sei se vocês já leram, é Rubicão, que é uma que o bicho tá pegando lá no final do conflito, assim, quase uns 3/4 do conflito, já mataram aquele gigante, já fizeram um monte de coisa, aí vai. O Rogers e o Stark, eles vão para a Mansão dos Vingadores, a Mansão Destruída, eles vão conversar, cada um mostra o lado deles no conflito, não sei se vocês chegaram a ler. Sim. Muito legal, porque você vê que os dois estão certos de uma certa forma. O Homem de Ferro, eu acho que ele não está errado, porque assim, você tem que ter algum controle, você tem que ter uma responsabilidade. Se um policial, você tem incidente de disparo de bala para um policial, como é que o cara vai disparar uma trozoba chamada raio repulsor, que você bota um prédio abaixo e ninguém vai tomar satisfação com ele? Você tem que ter uma fiscalização, só que é o que o próprio Rogers fala, olha, você pode ter isso, eu não sou contra, mas eu acho que a gente não pode fazer isso na sombra daquele ato que foi uma destruição numa cidade pequena, porque está todo mundo de cabeça quente. Eu só quero que as cabeças mais frias prevaleçam. Aí é o que o Homem de Ferro fala. Tudo bem, só que se eu não fizer isso agora, vai ser projeto despertar. Vão alterar duas teclas ali no Sentinela e eles vão caçar todo mundo. Eu acho esse contraste assim muito legal. Você só está certo até certo ponto, mas se você avançar dali, não é bem assim que a banda toca. Então, mas aí volta para o começo do nosso debate, né? O Homem de Ferro, nesse sentido, ele não tem lugar de fala, porque ele é um bilionário que ele criou o Homem de Ferro para ele se aparecer, para ele, o prazer dele é ser o Homem de Ferro, para ele falar assim, olha só, eu sou Homem de Ferro, sabe? E não uma coisa patriótica como Rogers, né, que o filme mostra belamente aquela parte, né, quando jogam a granada e ele manda todo mundo escapar. Ele é muito corajoso.
Né? Então, assim, são coisas muito distintas. Ele não está defendendo um ponto de vista, ele está defendendo o ponto de vista dele, entendeu? Que ele acha correto, que todo mundo... Porque ele já é um bilionário, ele já tem uma blindagem, mas com o Peter Parker, que se mostrou como Homem-Aranha para o mundo, depois viu a cagada que foi ele ter feito isso e virou de lado, né? Que era natural, ele... Sim. Fez todo. Porque, assim, o Peter Parker, se ele fosse bilionário, teria a mesma visão do Tony Stark. Só que ele não é. Ele é um garoto pobre, ele é um garoto que precisa desse anonimato. E ele percebeu que quando ele se mostra para todo mundo, acabou a liberdade, acabou um monte de coisa, mas ele não tem o que se blindar. O dele estava ameaçado, praticamente. Exatamente. Mas também teve um arco anterior do Homem de Ferro que eu acho que justifica a posição dele, que é o Execute Program, não sei se vocês chegaram a ler, que acho que os filhos daquele cientista, o Izen, dominam a armadura dele. Então ele começa a ver o mal que ele pode fazer se você não der uma satisfação, se você simplesmente puder, vou fazer o que eu quiser. Eu acho assim, eu gosto, porque assim, eu concordo, sim, ele também sofre menos repercussões, porque ele tem toda uma rede de proteção, até pelo dinheiro, pela tecnologia. Sim. Mas que até o que o próprio Capitão América fala, tá, legal, você vai botar isso aí no banco de dados do governo, legal. E o Dr. Doom, ele hackeia isso daí assim. Só que você também não pode, por um outro lado, não ter alguém que vigia. Você não pode deixar esses vigilantes tão poderosos sem alguma vigia. Como é que você faz, então? Como é que você chega a um... E agora? Porque o que ele mostra que aqueles métodos de autocontenção que tinham nos heróis, que eles resolviam, depois de Stanford, que é uma cidade pequena que foi destruída lá por uma responsabilidade de alguns heróis, um vilão ultrapoderoso, foi por água abaixo. Assim, alguém vai ter que intervir. A própria sociedade está pedindo isso. Eu gosto muito da ideia que o próprio Stark fala. Isso aqui é ruim, mas é um mal menor. Pela ameaça dos Sentinelas. Eu acho isso também bem interessante, assim. Muito bom, muito bom. Eu acho, voltando ao início do caótico tema que a gente estava colocando... A gente já foi. Já foi, já. Assim, não tem como, vai ter sempre alguém cancelado. Mas para mim, cancelamento é o sinal que você está indo no caminho certo. Eu também acho. Porque está sendo notado. Se mais pessoas estão tendo opiniões diferentes em cima do que você está fazendo, é porque mais pessoas estão vendo o que você está fazendo. Exatamente. E é aquilo, eu acho que assim, todo mundo pode cometer um ato falho. Às vezes você fala uma coisa que, no momento de raiva, ou às vezes você fala uma coisa querendo dizer outra pessoa e entende, porque infelizmente, vamos ser honestos, as pessoas não entendem o que a outra fala. Ela entende o que ela acha que a gente está falando. E o livro ele foi escrito em 2014, né? Então por que não houve essa crítica lá em 2014? Quer dizer, a pessoa quer esperar o livro dar certo, o livro bombar, sair uma série. Quer dizer, o que eu aprendi é que quando algo está errado, ele é errado desde o começo. Exatamente. Ele não é convenientemente errado. Ele é errado ou ele não é errado. Agora, existe uma conveniência de que agora ele está errado, sendo que a sociedade não mudou, diferente de Lolita, que ele foi escrito, né, há 70, 80 anos atrás, num outro tipo de sociedade. Só que se você lê, ele continua errado. Sim. Porque ele foi feito para ser interpretado daquele tipo de forma, né? Mas agora, Dias Perfeitos, né? Um exemplo, não. Ele foi escrito numa parte contemporânea que as pessoas esperaram uma oportunidade totalmente desnecessária, que na minha visão essa crítica ela é desnecessária, ela é figurativa, ela não é pautada numa base falando assim, não, ele é errado por causa disso, disso e disso. A pessoa fala assim, não, ela é errado porque eu acho que é isso. Isso é complicado. Eu não gosto de pessoas que não têm autoridade para falar sobre o assunto e a pessoa quer dar
a opinião dela como se ela fosse autoridade. E se você Exatamente. vê a pessoa que nunca estudou nada, lembrando que o Rafael Montes, ele é advogado, ou seja, no mínimo ele já estudou 5 anos, fez pós-graduações, ele tem um know-how para poder falar sobre um assunto, e existem pessoas que, assim, ela não é gabaritada em nada, ela só tem um Instagram. É formado em redes sociais. É formada. Não, isso é se ela for formada. Quer dizer, a pessoa cria um Instagram só porque lê 2, 3 livros, isso não dá o direito dela se autodeclarar, né, um patrulheiro da verdade. Que não é, entendeu? Vai ter um certo grupo de números que vai concordar com ela, porque geralmente as pessoas seguem as outras porque elas têm referências em comum, entendeu? Mas não necessariamente se eles têm referências em comum, essa referência é a referência correta, é uma referência que fala em nome de todos, É uma pequena sabe? bolha que tá ali, né? É uma bolha que tem ali que não serve para nada. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Qual é a porcentagem disso na população brasileira para você falar que tá todo mundo certo nesse 1 milhão de seguidores? Isso Fora a que gente é está falando não engana, de né? um Instagram bombado, né? Falando sobre livros. Começa por aí. É, E sem falar naquele pequeno detalhe, será que todos os seguidores concordam com essa opinião dessa pessoa? Também tem isso, não necessariamente. Toda terça-feira eu abro uma caixinha de perguntas ou espaço para o pessoal vir perguntar e eu respondo com toda boa vontade em vídeo. E aí uma vez perguntaram assim, qual que você acha que é o limite de escrita, assim, que você passar, né? E não era nem Rafael Montes. A pessoa perguntou porque, na época, a Carla Madeira estava sendo massacrada por causa que ela escreveu uma personagem que era profissional de sexo e estavam querendo falar que ela estava romantizando isso. Aí eu, todo claramente, falei assim, olha, o limite para o que você pode escrever, para mim, é a lei. Se a lei permite você escrever sobre tal coisa, você pode escrever. E eu falei exatamente desse jeito, exatamente nessa ordem. Nitidamente, alguém só viu a primeira frase e antes de terminar o vídeo, eu acredito que a pessoa pôs pausa, porque eu não vou acreditar que ela parou de me ouvir e escreveu ao mesmo tempo. Escreveu assim, então quer dizer que eu não posso escrever sobre nada, nenhum livro do Sherlock Holmes podia ser publicado, então, porque fala sobre crimes. Então, a dificuldade começa por aí, na interpretação nas redes sociais. Mas aí eu devolvo... Não, a pessoa para escrever uma bobagem dessa aí, a pessoa tem que ter fumado 1 quilo de maconha, cara, não é possível. Mas trazendo essa pergunta para cá, para você, qual é o limite na hora de escrever uma história? Como a gente falou, o limite é a lei. Eu acho que eu posso falar sobre racismo, por exemplo, né? Eu posso falar sobre um personagem racista, só que eu não posso defender o racismo que esse personagem propaga. Entende? Ele não pode ser um personagem, pelo menos na minha visão, um personagem que ele se dá bem cometendo esse tipo de crime. Que eu acho, por exemplo, que foi o erro, porque se você entender de características da época, quando foi escrito Os Três Mosqueteiros, que o bispo se dá bem no final. Porque na época, entendeu? Eles eram blindados. Não era lançado. Então, acho na época... Não, pode falar, desculpa. Então, a questão é, na época, eles eram blindados, mas isso não pode deixar, o personagem não pode se dar bem, sendo que ele está cometendo um crime propriamente dito. Eu acho que isso é uma coisa que é importante. Ele pode retratar um crime? Pode. Ele pode ser um personagem racista? Pode. O que não pode é a propagação de que isso não vai dar em nada, que isso é permitido, porque ele acredita nisso, entendeu? Então, na minha visão, é assim. Assim, que pelo menos esse tipo de narrativa, Rafael, ela pode ser feita de uma forma que você instigue justamente no leitor a repulsa essa situação de ele ser racista, de ele fazer as coisas e sair bem. Pô, o cara ainda saiu bem, isso é sacanagem. Eu acho que assim, pode servir como uma provocação pro leitor. O próprio Aquele Grande Deserto não condena, assim, literalmente a obra, não condena a homofobia, mas eu acredito que um leitor que tem inteligência vai olhar assim, isso está errado.
Eu acho que, assim, um seriado que era bem, assim, tinha um viés bastante progressista, não sei se vocês viam, Arquivo Morto, Cold Case. Sim, Cold Case, sim. Ele também fazia muito isso, ele condenava e mostrava certas coisas, assim. Eu acho que você pode até mostrar, mas deixar como se fosse em tom de denúncia, deixar instigar também a indignação no leitor. Eu acho que isso até é importante, porque talvez seja uma forma de como você coloca a literatura, ela acaba sendo cúmplice do leitor, vamos dizer, de certa forma. Às vezes você faz o leitor entender o que uma outra pessoa passa num contexto de preconceito, de racismo, de machismo, de homofobia, que às vezes talvez uma outra obra não conseguiria dar essa proximidade. Ele faz ele começar a sentir, pô, isso é sacanagem, isso é errado. Às vezes dá aquela assim, essa indignação do cara escapar pode ser o combustível para que a pessoa dê esse estalo, assim, vamos dizer. Faz sentido, porque assim, não pode ter só o final feliz. Eu Sim. concordo que se você coloca que o cara fez só um monte de merda, vou pegar o tema, super preconceituoso, no final ele se dá bem, cabe ao escritor induzir para que o leitor fique revoltado com aquilo. Agora, se finaliza a história comemorando, é muito complicado. E depois aí faz lá um pós-fácil lá, escrevendo assim, eu escrevi esse livro porque eu concordo com esse tipo de narrativa. Aí sabe? É esse tipo de coisa que eu acho que a gente não pode cometer. É esse tipo de crime. Eu concordo que o Léo Linza lá vai lá, fala dos negros, que é isso, tem que tomar chicotada mesmo, e algumas pessoas deem risada disso. Então, como algumas pessoas deram risada, eu entendo que eu estou correto, como se toda a sociedade concordasse que os negros têm que tomar chicotada. Então, é esse tipo de narrativa que eu acho que não pode acontecer dentro da arte. Eu acho que você pode falar sobre racismo, eu acho que você pode falar sobre um personagem racista, mas como acontece, por exemplo, em O Vento Levou, entendeu? Esse personagem, ele vai se ferrar. Ele tem que se ferrar, entendeu? Por quê? Porque ele mostra que, assim, que é causa e efeito. Ele não pode ser um personagem que ele comete um crime e ele se dá bem com isso, sabe? Como se fosse natural, como aconteceu com os Três Mosqueteiros. Cara, que pra mim, o bispo no final, ele ter se dado bem, ter saído dando risada, no final das contas, cara, pra mim estragou toda a obra. Estragou, assim, cara, uma narrativa lindíssima que os filmes posteriores tentam mudar, né? Mas quando você vai pro livro, dá aquela pisada na bola, né? Mesmo nas continuações, fica nesse mesmo. Ele nem volta? Eu não cheguei a ler. É uma trilogia, né? Eu não cheguei a ler. É importante lembrar que os Três Mosqueteiros é uma trilogia, mas assim, aí você tem, ó, se eu não me engano, é o Aramis, que é padre, né? Me corrija se estiver errado, que faz um tempinho já que eu não leio. Ele se transforma no bispo do Primeira História. Ele vira um padre que ele se torna o inimigo dos outros três. Entendeu? Então, assim, pecou a narrativa. Eu amo, cara, eu amo de paixão as histórias dele, mas eu acho que nesse ponto específico, você transformar o seu herói no espelho do vilão da primeira história foi uma coisa, assim, bem, bem, bem broxante. Né? Então, assim, mesmo que a gente entenda que a narrativa da época era plausível que isso acontecesse, tá? Então, assim, a gente entende que os eclesiásticos, eles tinham uma tendência a cometer crimes e não dar em nada. Eu concordo que dentro da época existia esse tipo de narrativa, mas quando você cria uma narrativa que ele comete crimes e ele vai se dar bem cometendo crimes, e muito pelo contrário, ele ainda multiplica seguidores através disso, entendeu? Você, como um autor, você acaba sendo conivente com o crime,
Então, esse tipo de coisa vira cúmplice. Então, esse tipo de coisa eu não posso, né? Que nem assim, o Gregory Evans, você pega, dá o spoiler aqui do Enigma Blake. No YouTube tá liberado. O Enigma Blake, ele concorda com os atos que o personagem do Cicada cometeu. Só que se você olha a narrativa, ele tenta punir os caras que eram impuníveis. Entende? Pessoas que usavam o Estado para cometer crimes. Sabe? Pessoas que usam da fé pública para cometer crimes. Aí o Gregory Evans, ele não pode, tomar partido de fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele pode fingir que ele não sabe aonde o cara tá. Entendeu? Porque ele quer que essas pessoas sejam punidas, seja pela lei, e pela lei não iria ser punidas, entendeu? Pela lei não iria ser punidas, mas existem pessoas que tiveram a coragem que a lei não teve. Então ele fala assim, essas pessoas merecem a punição que mereceram. Ah, mas você não sabe onde ele tá? Eu não sei onde ele tá, e vida que segue. Né? Então, assim, ele cometeu a justiça? Ele cometeu justiça. Ah, mas é uma forma injusta? Sim, mas nem sempre a justiça, ela em One Piece fala muito sobre isso, né? Que toda o outro lado da justiça é uma nova forma de justiça. Então, isso eu acho muito interessante na narrativa do Eiichiro Oda. Sabe, de que sim, existe a justiça, só que o outro lado de justiça é um outro tipo de justiça. Então, existem certas formas que você tem que usar esse outro lado da justiça. E ninguém precisa ficar sabendo. Né? Então, esse tipo de narrativa eu acho que é válida. Quando o personagem ele comete algo justo para punir uma pessoa que pelo Estado ela não seria punida. E isso teve no Mais Escuro que a Noite, do Harry Bosch, que sim. O McCaleb estava investigando um crime lá de um cara que era suspeito. Assim, o Harry Bosch achava que ele tinha matado alguém, esse cara aparece morto, e o Harry Bosch está sendo testemunha num julgamento lá de alta visibilidade na TV. O que aconteceu? O réu desse julgamento estava investigando o passado do Bosch, descobriu esse cara, e resolveu matar ele para ferrar a credibilidade do Bosch no julgamento. E o Bosch descobre e ele ele deixa o cara morrer, ele liga pro assassino falando onde é que o cara ia estar, que o assassino é agente de fiança. Aí o investigador, que é o McCaleb, descobre e fala assim, eu sei que você fez com ele. Ele fala assim, algumas coisas estão erradas, mas elas estão certas também. Nem sempre a gente faz o que a gente tem que fazer. Ele fala isso, eu achei bem interessante. E uma coisa, eu acho que poderia até é que eu não cheguei a ler os Três Mosqueteiros, mas eu acho que poderia ter acabado até com uma nota de ironia, tipo, se esse grupo no final fala assim, eu estou seguindo as ordens de Deus, fala assim, alguma analogia de que ele estaria certo. Eu acho que isso no leitor não seria uma coisa tão direta dele se dar mal, mas isso no leitor é conflitar assim, tipo, como é que esse cara está seguindo as ordens de Deus se ele faz tanta maldade? Esse cara tá mentindo. Mas esse ponto, Alexandre Dumas, ele deixou uma falha dentro da história, na minha opinião. Né? Então, assim, só dando exemplo que você usou, mas no livro Inferno, do Dan Brown, é mais ou menos isso também. O vilão, ele dá certo no final, só que qual que é a prerrogativa do livro? No final você descobre que a superpopulação é uma realidade, certo? Não adianta a gente mentir. Agora, falar assim, vamos matar todo mundo para evitar a superpopulação? Não. Mas dá para a gente evitar que mais gente nasça? Dá para evitar que mais gente nasça, sabe? E isso aconteceu com o Gregory Evans, porque dentro da minha narrativa, o Gregory Evans ele faz parte do comitê que coloca na ativa um projeto que aconteceu em Nova York, deixa eu ver se eu vou lembrar agora o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas, assim, que eles fazem com que um projeto para ser uma Nova York mais segura. Então, eles começam a... Acho que nos 60, 70. Tolerância zero? Acho que é o Tolerância Tolerância Zero.
Tolerância zero. Obrigado. Para lá e Assim, ele é um projeto extremamente, se você usar a lógica, fala assim, cara, ele está impedindo que outras pessoas nasçam, certo? Ele está impedindo que outras pessoas nasçam. Só que tipo de pessoas ele está impedindo que nasçam? Aqueles tipos de pessoas que têm mais probabilidade em cometer crimes. Entende? Só que assim, a igreja, ela vai ser contra? Ela vai ser contra, porque ela tem certos princípios, e por isso que eu coloquei o irmão do Gregory Evans como um cardeal da Igreja Católica, que ele vai bater contra as atitudes que o Gregory Evans defende, certo? Porque o Gregory Evans, ele é um republicano convicto. Ele entende que certos tipos de postura dentro da sociedade não são aceitáveis, não são toleráveis. Só que como ele vai fazer com que essa tolerância seja ativa, não é de uma forma coerente, não é de uma forma palatável. Só que tem que ser tomada, e ele tem a coragem de defender isso. Isso que eu acho interessante dentro da narrativa do personagem, quando ele tem a convicção de que a ação dele lá na frente vai dar certo, mas essa narrativa, ela não é necessariamente fácil de ser digerida. Só que alguém tem que tomar atitude, alguém tem que tomar posição, né? Então, esse tipo de prerrogativa é interessante o personagem ser tratado muito bem feito. Até que a gente falou de duplas, né? Na nossa prévia. E esse contraste é que faz as coisas darem liga, entendeu? Uma pessoa que ela não é cristã, mas ela faz atitudes com valores cristãos, e uma pessoa que é cristã, só que em nome de uma lei, em nome de um Deus, em nome de uma coletividade, ele faz coisas que não são cristãs. Então, é esse tipo de contraste que faz com que a escrita ela ganhe vida, e ela ganhe vida da forma correta, entendeu? Que você não precisa de um Deus para ser uma pessoa boa. Sim. Você não precisa do diabo para ser uma pessoa má. Basta você agir de uma forma boa e basta você agir de uma forma má, né? Então, é esse tipo de ação que é interessante a gente trabalhar. Então, que tem até naquela novela Viagem, que a Adina, ela era ateia, e quando ela morre, ela vai para o nosso lar, ela mesma fica espantada, mas não acredita em Deus, não. Você é uma pessoa muito boa, você não precisa acreditar em mim, você já está fazendo o meu trabalho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Bom, senhores, estamos chegando aqui ao fim. Acredito que a gente deu. Não vou falar considerações finais, porque a gente, se bobear, ninguém nem lembra qual foi o começo do tema. E é o mais legal de ter gravado aqui. Tá bom. Não, mas o assunto valeu, o assunto rendeu. O assunto valeu. Também não seguimos a pauta planejada aqui na prévia, mas também foi. Nem é essa a ideia também. Senão não seria caos literário, né? Quem for aqui, muito obrigado pela audiência. Não deixe de dar um like, se inscrever no canal, deixe um comentário qual desses livros que a gente citou você conhece, se você é a favor do cancelamento do Rafael Montes ou não. E a gente voltamos no próximo episódio com outros temas mais caóticos ainda.